falar sobre o amor de Deus nessa noite mesmo. Eu sei que existe uma estatística que fala que os pastores estão dizendo que o grande desafio da igreja hoje em dia é pegar pessoas que andam diariamente, todos os dias, 8 horas por dia, talvez 6 horas por dia, 5 horas por dia, alguns dados maiores de 9 horas por dia, pessoas que andam constantemente conectadas no celular, Instagram, Twitter, agora é o X, né? Alguns que usam o X, alguns que usam o YouTube, pessoas que andam constantemente conectadas no dia a dia, de 8 a 9 horas por dia, olhando Instagram, notícias, sendo estimulados por anúncios, por consumo, por compras, né? Eles são estimulados a consumir coisas, e alguns neurologistas falam que são questões de dopamina que atingem a sua recompensa. Você gosta de recompensa rápida, então tudo que você assiste todos os dias ali são aquelas propostas de compra, carro, bicicleta, tênis, é uma ativação de dopamina na sua mente de recompensas rápidas. Você gosta de ter recompensas muito rápidas, de poder desfrutar da internet, e a nossa mentalidade tem ficado assim. Nós temos tido uma geração que muitos especialistas estão dizendo que vai ser uma geração difícil de ser curada, porque é uma geração que está constantemente conectada. Então, muito estímulo na mente, sabe? Consumo, pornografia, mulheres sensuais, homens sensuais. Então, você está sempre cobiçando alguma coisa, sempre cobiçando um desejo da carne, que você quer um carro, uma casa, algo maior, e constantemente a sua mente está ali, nesse estímulo. Imagina agora, todo dia você conectado, olhando essas coisas, querendo um carro melhor, uma casa melhor, você querendo talvez uma esposa, uma namorada, talvez olhando para questões sexuais, até sendo estimulado a ter relações hoje fora do casamento, e você passa ali toda semana de 8 a 9 horas conectado, e aí você chega no domingo e você tem que concentrar 2 horas para ouvir uma palavra. É o desafio da igreja, pegar uma igreja que fica todo dia conectada de 6 a 8 horas por dia, e no domingo, em 2 horas, ter que tirar tudo que foi colocado na cabeça e fazer a pessoa entender o propósito dela, em 2 horas. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem reagir ou não conseguem responder ao culto, porque a mente está tão cansada. É como se você tivesse feito muito exercício físico, sabe? Você exercitou, a sua mente está acelerada, e quando você senta para ouvir alguém, a sua mente relaxa, e ela começa agora, eu digo, de sabotar você. Você está cansado, pega o celular, só uma olhadinha no Instagram, e você começa a querer recompensas rápidas, de prazer. E parece que quando você pega o celular, abre o Instagram e começa a rolar, você desperta do sono do culto e você começa a ser recompensado. Instagram, fotos, futebol, e aí você fica com recompensas rápidas, e você não consegue concentrar no culto. E é o desafio da igreja, porque nós temos que pregar para uma geração que está conectada todo dia, e a sua mente está sendo treinada a ficar assim, alguém que não pensa mais e não raciocina mais. E aí quando você começa a ouvir termos como amor de Deus, ceia, adoração ao Senhor, todo o seu corpo diz assim: cara, você precisa relaxar e ser recompensado. Essas 2 horas aqui está chato, está cansado, começa a dar uma fome que não existia, dar um sono que não existia. Sim ou não? É verdade ou não é? Sim, gente, todo mundo, eu também passo por isso. E a nossa luta, eu sempre falo para os meninos aqui dentro, para a galera aqui dentro, nós não vamos talvez extinguir o problema, mas é muito mais fácil você combater quando você sabe o que você está vivendo. Então, em algumas ocasiões, quando o meu corpo não quer fazer, eu falo para você: vai fazer, porque você tem disponibilidade para ficar ali 5 horas rolando no celular. Gente, já fiquei no Instagram sentado no trabalho 2 horas, madrugada, cabeça baixa assim, ó, cervical aqui assim ou aqui, ó. Quando eu vi, passou 2 horas, eu fiquei ali rolando. Madrugada, sozinho lá, fiquei lá olhando coisas do Instagram, futebol, coisas, bicicleta, louvor. Quando eu olhei, meu Deus, 2 horas aqui sentado, só rolando. E quando eu parei, e quando eu pensei, cara, eu vou ler a Bíblia. Quando eu peguei para ler a Bíblia, que eu fui sentar para ler, irmão, deu sono. E eu peguei para ler, eu dormi, falei: não é possível. Eu fazia assim, ó: não, acorda, bicho, tu não pode dormir, cara, que vergonha na tua cara, irmão. A hora que eu ia ler a Bíblia, dava sono. Aí eu ia para o Instagram, o sono acabava, ia para a Bíblia, dava sono. É assim a nossa luta. Então eu quero te desafiar a saber que é uma luta constante para você não estar aqui, para você não prestar atenção. E você, sabendo disso, você já sabe como você vai lutar contra isso. Então eu quero te desafiar, se você
é um cara valente, se você é um cara corajoso, você vai permanecer com a sua atenção aqui, 100% hoje. Em nome de Jesus. Eita, esse amém está muito fraco, né? Amém ou não? Amém, gente. É uma decisão, tá, gente? É uma decisão. Eu quero que você abra comigo, ou a gente vai ler lá, né? O texto de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36, a gente vai ler. É bem longo o texto, mas vale a pena a gente ler. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o amor de Deus. Quero falar um pouquinho sobre a consequência da queda na sua vida. Mas que Deus abriu uma porta para você, para curar você. Uma frase que eu vi essa semana que dizia assim, ó: você só pode ser curado se você enfrentar a sua dor. Hein? Lembra dessa, Isaac? Você só pode ser curado. Fala para você, ó: eu só posso ser curado se eu enfrentar a minha. Então, você só pode ser curado se você quiser enfrentar a sua dor. Diz assim o texto de Lucas capítulo 7, versículo 36. Fala assim, ó: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz: mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? A pergunta é: aquele que teve... Pode deixar ele aqui, gente, esquenta. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Pode voltar ali. Você julgou bem. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? A pergunta é: qual dos dois vai amar mais a Jesus? Aquele que teve a dívida perdoada maior? Quanto ele devia? Quanto ele devia, gente? E quem devia mais devia quanto? Vocês leram o texto ali? Quem devia mais, gente? Volta lá um pouquinho, por favor, porque se eu não entender essa parte, não posso continuar. Pode voltar lá, por gentileza. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é ela. É uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para te dizer a você. Diz: mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. 2 homens. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Segura aí. Qual deles o amará mais? Quem devia 500 denários. Pode ir, continua. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés.
Por isso digo a você, ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aqui Jesus está dizendo que existe uma parábola de alguém que recebeu muito perdão do Senhor. A grande questão nossa, dos nossos dias é que, eu falei no começo, é que talvez a gente está tão mergulhado nas coisas do dia a dia, tão mergulhado na tecnologia, tão mergulhado na internet, a gente está tão distraído no nosso dia a dia, que nós não temos capacidade, às vezes, de entrar num culto como esse e entender de fato o que nós recebemos do Senhor. E talvez por isso nós não conseguimos cantar, porque nós não entendemos sobre o que nós recebemos do Senhor. Talvez nós não entendemos o tamanho do amor de Deus por nós. Ele está dizendo, olha, existia alguém que recebeu um perdão de uma dívida gigante. Talvez existem pessoas aqui dentro dessa casa que cresceram num lar cristão e talvez pensem, mas eu não tenho do que me arrepender, a minha vida é perfeita, então a minha reação perante o Senhor é uma reação de, mas eu sou um cara fiel, eu sou como o jovem rico, eu pratico tudo perfeito. E ele fala, olha Simão, você é o cara fariseu, você é o cara religioso, que me chamou para sua casa, pediu para que eu entrasse na sua casa, mas você que é o religioso, que conhece as escrituras, que deveria demonstrar amor por mim, não fez. Mas uma mulher que era tida como uma prostituta, essa não parou de beijar nos pés. Sabe por quê? Essa derramou, e naquele tempo, para uma mulher soltar os cabelos, o Isaac estava comigo na segunda-feira, uma mulher, naquele contexto, soltar os cabelos em ambiente público era uma desonra, porque a mulher só soltava o seu cabelo quando estava com seu marido, e aquela mulher perdeu toda a sua vergonha, ela quebrou todos os paradigmas, talvez, ela entrou naquela casa, ela soltou os seus cabelos perante os homens, ela teve que ser julgada como uma prostituta, e ainda assim ela chorava e lavava os pés de Jesus. Sabe por quê? Porque a quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito recebeu perdão, muito devolve ao Senhor. Quem muito sabe de onde Deus tirou, expressa alegria ao Senhor. E talvez nós andamos em dois tipos de lado: os fariseus que entram no culto achando, já entreguei tudo que tinha para entregar, e por isso, se eu chorar aqui, eu já fiz tudo de bom, então eu não preciso me humilhar mais, não preciso mais chorar. Ele falou, Simão, você me chamou aqui, mas você não fez nada que deveria fazer. Mas uma mulher que nem foi convidada, entrou escondida, entregou mais que você que me chamou aqui. Esse é o cara fariseu, que tem jeito de crente, cara de crente, mas na hora de entregar algo para o Senhor, entregou o necessário. Chamou Jesus para entrar na casa apenas como honra, para dizer, olha, eu sou amigo do cara, ele vem na minha casa. Mas na verdade, quando ele entrou na casa, quem honrou foi a mulher, porque quem é muito perdoado. Então, quando você vê esse cenário de pecado, talvez você não entenda o que você recebeu. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, eu vou correr um pouquinho, que eu quero acabar antes das 15 para as 9. Em Gênesis 3, capítulo 1, talvez você não entenda a história toda pela qual você passou na sua vida. Gênesis 3, capítulo, no versículo 1 ao 24, fala do relato da queda. Diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa perguntou a mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês o quê? O quê? Morrerão. Vamos lá. A serpente disse à mulher, certamente não morrerão. A serpente é Satanás, dizendo, não, comam. Ele disse para vocês não comerem, mas se vocês comerem, vocês não vão morrer. Então, é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, olha só o que ela falou para eles, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, ela era atraente aos olhos e desejável para dela obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Mas perceba uma coisa, enquanto a mulher toma o fruto da árvore, ela come do fruto, nada aconteceu por enquanto. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele quando os dois comeram da árvore, aí então os olhos dos dois se abriram
e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Até aqui nada aconteceu, apenas os olhos dele se abriram, mas nenhuma justiça ou nenhum juízo ou julgamento da parte de Deus aconteceu, enquanto Deus não falou com eles. Eles já tinham pecado, os olhos tinham sido abertos, mas enquanto eles não encontraram com Deus, Deus não julgou por enquanto. Então ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi culpa da mulher, né? Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou. Então um jogou para o outro, né? E eu comi. Agora, então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldito é você entre todos os animais do rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça. Preste atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. De quem? A descendência da mulher, do menino que iria nascer dela, e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto, como dores você dará à luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com dores você comerá. Fala de trabalho. Dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, morte, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de todos os seres viventes. Isso é por aí. Então, na queda, quando Adão cai em pecado, quando Adão de fato desobedece ao Senhor, existe uma sentença contra todos nós. Todos nós passamos a ter uma descendência, ou fugiu a palavra aqui, gente. Uma descendência pecaminosa. Todos nós agora passamos a sairmos da descendência de Adão, onde temos um pecado perante o Senhor, porque um dia Adão decidiu desobedecer a ordem do Senhor. Preste atenção, os homens aqui. Quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu, os olhos dos dois se abriram. Sabe por quê? Porque a ordem foi para o homem. A mulher estava sobre a missão do homem, não submissão de estar debaixo, se humilhando, mas a missão foi dada ao homem, e o homem passou para a mulher. E os dois tinham uma missão juntos, como uma só carne. E quando os dois comem da carne, daí então a sentença vem. Mas o homem carrega uma responsabilidade sacerdotal sobre a casa. O homem responde pela sua família. E ele fala: visto que você, homem, foi desobediente, visto que você não assumiu a culpa, visto que você deu ouvidos ao que a sua mulher falou e você desobedeceu, agora você vai ter que trabalhar, e a sentença vai ser contra você. A responsabilidade do homem, ou espiritual da casa, é sempre nossa. Nós que carregamos a responsabilidade de conduzir nossos filhos, esposas, nossa casa, em oração, intercessão e jejum. Mas enfim, quando eles caem, agora nós temos um problema aqui, porque a partir dali a natureza humana de Adão se degenerou, o pecado se tornou parte da sua natureza e, portanto, a herança de toda a raça humana chama-se agora natureza caída. Romanos 3:23 fala assim, só a primeira parte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Até aí tudo bem, eu quero que você entenda o amor de Deus. Eu quero só te fazer entender a história, onde tudo começou. Todos foram o quê? Destituídos da glória. Sabe o que é ser destituído? Você perdeu o seu direito de ser parte do reino de Deus. Você perdeu o direito de fazer parte da família de Deus. Naquele momento ali, quando eles foram separados do trono, do rei, de Jesus, eles perderam o direito de ser chamados filhos. Passaram a ser criaturas. Alguns dizem assim, todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas. Filhos, somente aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. João fala aqui, Jesus nos deu o direito de sermos chamados filhos. Por quê? Porque através e mediante ao sangue de Jesus, agora nós somos filhos. Então existe um desafio para nós. E o que Deus fez em Gênesis? Em Gênesis nós vimos que o Senhor fala assim, olha, dessa mulher pela qual você fez o pecado entrar no mundo, vai sair alguém que vai ferir a cabeça de Satanás, da serpente. Você vai ferir o seu calcanhar, mas dessa mulher, onde você fez o pecado entrar na terra, onde você tentou a humanidade, a partir dessa mulher, sairá alguém. E ali é a primeira menção sobre Jesus na Bíblia, chamado proto-evangelho. É a primeira vez que em Gênesis 3, no cenário do pecado, é mencionado que haveria uma redenção para a humanidade. Desde Gênesis capítulo 3, no relato da queda, Deus já dá a sentença, olha, o homem caiu aqui, mas vai ser daqui que vai sair o Salvador. Se você lembrar um pouquinho, vou te ajudar um pouco. Quando Jesus é crucificado, eles enterram ele aonde? Colocam ele, Jesus aonde? Aonde? Eles colocam Jesus aonde? Num túmulo, na pedra, que estava onde esse túmulo? Que lugar que ele estava? Oi? Mas onde é que era o túmulo? Qual era o lugar que estava o túmulo? Oi? Tinha caverna no Monte Caveira, mas perto do Monte Caveira tinha uma pedra, aonde que era? No jardim. Onde é que o homem caiu? Onde é que Cristo ressuscitou? Para que você entenda que aonde o pecado entrou, foi aonde o pecado foi extinto. Porque ao terceiro dia, Jesus, o túmulo e a pedra rolaram. E eu gosto de dizer, porque em Gênesis capítulo, no final do versículo, no final do texto de Gênesis, fala que Deus colocou uma espada flamejante e 2 anjos na porta do jardim do Éden, para que o homem não entrasse, porque o homem comeu da árvore do conhecimento, mas o homem não comeu da árvore da vida. E ele fala assim, eu vou fechar a porta do jardim, eu vou colocar 2 anjos aqui, uma espada flamejante na porta do jardim, para que o homem não coma da árvore do conhecimento, da vida agora. Porque se ele comer da árvore da vida, ele vai ser eternamente culpado. Mas quando você vê no relato de Lucas, a ressurreição, existem 2 anjos sentados no túmulo. É como se acabou o trabalho. Porque agora ele venceu a morte, agora ele ressuscitou, agora ele é a vida, então agora a vida sai do túmulo, e agora os anjos, o jardim foi aberto, o Deus abriu o jardim. Você entendeu, gente? Você entendeu o que aconteceu ali? O jardim foi aberto, o Cristo ressuscitou, ele abriu as portas, e agora a sentença que tinha de não conhecer mais a vida eterna, Deus removeu através de Jesus. E a espada flamejante fala de alguém que tem uma espada afiada na sua boca, que é Jesus. E agora a espada afiada que estava na porta do jardim sumiu, porque a própria espada ressuscitou. Você entendeu? Então Jesus ressuscitou naquele jardim, e agora nós temos acesso a ele. Romanos 16, 20 fala que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, porque Deus não perdeu o controle. Então houve uma queda, houve um momento em que o homem foi separado do reino, houve um momento em que o homem foi separado, um momento em que o homem perdeu a esperança, foi expulso, sofreu uma sentença, mas no mesmo lugar onde houve, a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor de Deus alcançou.
naquele lugar. E aí você vê em Isaías 53, 5, alguns momentos onde você vai começar a ouvir profecias a respeito de um Messias que viria, como a promessa de Gênesis 3. Isaías 53, 5 diz assim, ó: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 5 está falando 700 anos antes de Jesus. Aqui eles estão profetizando sobre o Messias que viria 700 anos antes, dizendo: olha, a redenção de Israel, de toda a nação, de toda a humanidade vai surgir. Sabe aquele pecado, aquele problema que na lei talvez você fosse morto porque você não daria conta de cumprir a pena pelo seu pecado? Estava para nascer um Salvador que iria anular a lei, ou iria extinguir a lei, e nós entraríamos no tempo da graça, e todos os nossos pecados seriam lavados por Jesus. Isaías 61, de 1 a 3 diz assim, ó: aqui novamente Isaías profetizando sobre o Messias: o Espírito do Senhor, ou do soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Ele levou sobre si, ele foi ungido para trazer salvação e cura para nós. Ele foi levado como uma ovelha muda para que eu e você pudéssemos ter acesso a isso. É difícil? Não, porque nós temos liberdade para entrar, gente, do Senhor. Sabe, você talvez sinta as dificuldades de chegar aqui. Talvez você sinta dificuldades em talvez entender o que Deus tem feito. Lógico, o diabo não tem interesse em você saber do amor e da misericórdia do Senhor pela sua vida. O diabo, ele vai fazer você ficar escravo das coisas fáceis. Ele vai fazer você ficar escravo daquilo que é muito bom. Tudo que o mundo oferece é bom, as coisas do mundo são boas, e ele vai fazer você ficar entretido. Por isso a palavra entretenimento é para você ficar entretido. Por que as grandes corporações do mundo controlam as redes sociais? Por que as grandes corporações fazem filmes todo mês para que você vá no cinema? Para que você fique entretido. O futebol, o cinema, as séries é para que você fique distraído. E você come lanche, você come pizza, você come McDonald's, você vê séries, é para você ficar distraído. E você sabe como é fácil você passar semana após semana fazendo a mesma coisa, sim ou não? Às vezes a semana passa, você fala: cara, o que eu fiz essa semana? Ou melhor, no dia, você já passou um dia inteiro, esse cara não fiz nada hoje. Eu fiquei distraído o dia todo, as tarefas ficaram para trás, os compromissos ficaram atrasados, você não estudou, você não leu a Bíblia, você não trabalhou, não limpou a casa, não fez nada de útil, porque você ficou distraído. E um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, e você para de ir para a igreja, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de buscar em casa, e começa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e as propostas boas vão vindo, e você come, você se diverte, você gasta, e quando você vê, você está endividado, comprou tudo que não precisava comprar, está endividado, oprimido, depressivo e sem esperança. E onde que as pessoas batem? Na porta da igreja. Me ajuda, Jesus. E aí a resposta é: cara, você tem que deixar tudo que você tem para trás. E aí é como alguém que está numa academia, né? Que chega na academia com
com um diagnóstico de obesidade mórbida, e o cara falou assim, cara, você precisa malhar, porque se você não malhar, você morre. A gente gosta de assistir lá em casa aqueles mortais, né? E a gente vê que é uma luta na mente das pessoas, para elas largarem o que elas fazem de errado, mesmo elas sabem que vão morrer, cara. Sabe, elas sabem que estão caminhando para um lugar de morte, mas não conseguem sair desse lugar. Sabe, as pessoas estão vivendo como se anestesiadas. Quando você vê na televisão os filmes de zumbi, eu falo para minha esposa lá em casa, cara, esses filmes de zumbi têm 2 propósitos na nossa vida. Pra a gente que é mais velho vai saber, começa a olhar tudo diferente, né? Então eu olho tudo com crítica assim, crítica que eu falo, cara, esses filmes, qual é o propósito dos zumbis e tal? É porque para mostrar que as pessoas estão mesmo, ou vão ficar doentes de verdade, virando zumbis, vão depender de uma vacina, ou eles estão mostrando de uma forma cinematográfica como as pessoas andam hoje em dia, zumbis, cara, zumbis. Que não sabem o que estão fazendo, não entenderam o amor de Deus, não sabem o seu propósito, estão desanimadas, estão tristes, estão lutando contra si mesmo. Nunca se teve tanta informação nesses dias, nunca se teve tantas portas abertas para ganhar dinheiro, mas o que aconteceu? As pessoas estão enlouquecendo, porque não encontraram um propósito. Existe uma estatística que diz, não lembro quem falou isso, mas foi um cientista, não lembro agora quem disse essa frase, mas disse que no futuro a ciência ela ganharia tanto poder, os homens seriam tão cheios de conhecimento que Deus seria esquecido. Esse homem falou isso, não lembro quem falou. Nós vimos o que agora? Um aumento, uma expansão da ciência e do conhecimento, e os homens estão loucos, porque conheceram tudo. Então, na cabeça de um homem, eu já sei tudo, então eu já conheci tudo. Então, quando você soma 2 mais 2 é 4, não, mas já sei disso. Então eles começam a relativizar, não pode ser 4, porque eu já sei disso. E começa a entrar uma loucura de querer descobrir coisas e coisas a mais, cara. Porque na verdade estamos vivendo numa sociedade doente. Muita informação, muito feed rolando, muita informação, muita pressão, mas na verdade pessoas que não entendem seu propósito, não sabem para onde vão, estão sem propósito, mês, dia após dia, trabalhando para comer, para pagar a luz, pagar o carro melhor, pagar a casa melhor, mas na verdade não sabem qual é o seu propósito, estão correndo atrás, como a história do cachorro que corre atrás do seu próprio rabo, estão tentando achar a felicidade nas coisas dessa terra, mas nunca irão encontrar. Mas essa é a sacada do mundo, o entretenimento, filmes, futebol. Um homem passa em média ali na semana, dizem 2 rodadas de futebol na semana, quarta e domingo. Muitos homens gastam esse tempo ali assistindo futebol, dá mais ou menos 1 hora e 2 horas e pouquinho, 2 horas na quarta, 2 horas no domingo. E pasmem vocês, homens, nós gastamos tempo depois assistindo o comentário do jogo na ESPN, na Sport TV. Tudo que a gente assistiu antes, a gente vai ver os caras falar agora, para ver o que eles vão dizer, como foi o jogo. A gente fica mais 1 hora e meia vendo os caras comentar. O jogo foi assim, o cara foi mal. Gente, que nóia é essa que está vendo? É como alguém comentou um dia, é igual a pessoa assistiu novela e ainda vai ver depois o comentário da novela, como é que ela foi. Mas quando nós falamos do nosso propósito de vida, de gastarmos tempo debruçado sobre a Bíblia e sobre as coisas do reino, nós não conseguimos. Eu quero te desafiar, eu vou correr agora aqui, bem rapidinho. O que Deus pede de nós nesse tempo? O que Deus espera de nós? Diante do que você viu, diante daquele cenário do Jardim do Éden, que você assistiu quando o homem caiu, diante do cenário de um Deus que amou o mundo e manda o seu filho agora naquele jardim, no Getsemane, onde ele agora entra, ele rompeu com todas as trevas, ele morreu naquela cruz, foi enterrado naquele jardim, ao 3º dia ele ressuscitou, o túmulo se abriu, e agora ele te dá uma esperança, ele foi ungido para pregar as boas novas, para curar os enfermos. O que você espera? O que Deus espera de você e de mim? Eu tenho certeza que você vai sair desse lugar essa noite. Você nunca mais vai conseguir assistir um filme direito, uma série. Você vai dizer, meu Deus, pastor, estou gastando tempo aqui de graça. Você pode assistir, gente. Eu não sou contra você ver. Você precisa assistir de forma consciente, sabe? Aquilo não pode ganhar você. Aquilo não pode escravizar. Eu assisto filme, também gosto de ver filme. Só que eu tenho um tempo para aquilo ali. Tipo, se eu já li a Bíblia, se eu estou de boa, eu vou ver, mas eu não deixo aquilo me dominar mais.
Futebol eu vejo raramente, eu continuo vendo, mas não é mais algo que me domina, cara. Eu não posso gastar 2 horas, 4 horas vendo um filme e eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não consigo gastar 2 horas num culto, não é possível. Que a gente tenha paciência para fazer milhares de coisas e não consiga gastar tempo com o Senhor, não é possível. Existe algo errado em nós. Então eu quero só te ensinar a lutar com as armas corretas. Você pode continuar fazendo tudo o que você faz, assistir jogo, ver série, mas não se deixe dominar. Aquilo que você não domina, domina você. E é necessário, você só pode ser curado quando você enfrentar a sua dor. E se isso está te pegando de verdade, está te escravizando, cara, você tem que renunciar a esse negócio. Senão você nunca vai ser curado disso. Você precisa enfrentar a sua dor. E Deus pede para a gente 5 coisas importantes. Eu vou correr. Primeira coisa que Deus pede para a gente, ou espera de nós. Ele não nos pede, Ele espera de nós. Primeira coisa, arrependimento. Lucas 5,32 fala assim: eu não vim chamar os justos. Olha só, preste atenção. Se o diabo está dizendo para você que você não merece estar aqui, que você não é um cara digno de estar aqui, preste atenção nisso. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Quem está anotando aí? Então Jesus não veio chamar aqueles que se acham justos, que não têm pecado. Ele veio justamente para mim e para você, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mateus 3, capítulo 2 diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre os seus pecados ou transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha só, ele está dizendo: se você confessar, se você se arrepender dos seus pecados, você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Então Deus quer ou espera de nós arrependimento. Segunda coisa que Deus espera de nós: dependência. No jardim do Éden, quando o homem decidiu fazer a sua vontade, o que ele fez? Deus tinha um plano, sim ou não? O que ele fez? Eu faço sozinho, eu sei como fazer. Então chama de, o homem, ele caiu numa independência. O pecado do meu e seu qualquer, constantemente queremos andar do nosso jeito. Toda semana e todos os dias você vai ser tentado a andar do seu jeito. Então ele fala assim, ó, Provérbios capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deleita-te no Senhor, Salmos 37:5. Deleita-te no Senhor, ou descansa no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo. Entregar o caminho é você dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ser independente. Eu pego todas as minhas vontades e os meus desejos, aquilo que eu acho, e eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor faça do seu jeito. Sabe, tem momentos da nossa vida, eu já passei por isso, em que a gente para pensar e fala assim, ó, cara, deu tudo errado do meu jeito. Eu fiz tudo errado. Sabe assim, eu comecei a analisar, falei, cara, até agora, tudo que eu fiz deu errado. Não foi do jeito que eu queria, não foi como eu esperava. E eu começo a fazer uma autoanálise minha, como homem, como marido, como pastor, como eu começo, estou errado. Porque eu tentei fazer do meu. E esse foi o pecado do Éden. O homem quis ser como Deus, independente, e tomar as decisões sozinho. Sabe quando a gente começa a ser dependente de Deus? Quando você chega diante de um culto de domingo e você não pensa mais se vai vir. Sabe, é como você vem na casa do seu pai, o seu pai chamou você para vir, e você ainda pensa, você decide se você vai? Mas quem está te chamando? No meu tempo, minha avó fazia assim, na casa do meu pai lá em Florianópolis, eu chamava assim Juliano, ou meus sobrinhos lá, meus primos, né? E aí nós dizia o quê, vó? E ela falava Juliano, enquanto eu dizia para ela, senhora, vó. Ah, tá, senhora. O que o senhor quer dizer? Que existe alguém mais velho que tem autoridade sobre a sua vida, e você é obrigado a responder da forma correta.
quando você caminha com Deus e Deus te chama, não é mais, o que é Deus? Não, Deus é o seu Senhor, é aquele que domina a sua vida. Então a resposta é uma resposta de alguém que tem autoridade. Senhor, o Senhor quer que eu vá? Quero, então eu vou. Terceira mudança que Deus quer, mentalidade. Romanos 12:2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem ao que o mundo fala, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer uma mudança de mentalidade, mudança de atitude interior, de ser dependente. É uma mudança interior, sabe? É algo de dentro, que talvez você na mente está aqui, cara, não vou fazer, mas tem horas que você precisa mudar a mentalidade. Existem coisas na nossa mente que nos escravizam. Cientistas vão dizer que existem gatilhos mentais, traumas de infância, que talvez você ouviu alguém dizer que você não vai dar nada na vida. E talvez você carregue isso na sua cabeça até hoje, não vou dar nada. Ou talvez outras acusações que você recebeu, e é preciso um trabalho de quebrar na sua mente essa mentira. A gente chama isso de sofisma, quando é uma verdade, uma mentira que parece uma verdade. Então talvez algumas coisas entrarem na sua mente e você não consegue quebrar na sua mente. E talvez você tenha dificuldade em vir para o culto, buscar o Senhor, de até ver como Deus como Pai, porque existem mentiras na sua mente, cara, que estão aqui, ó, Deus não me ama, eu não presto, eu não consigo, não vai dar certo, mas você precisa quebrar na sua mente isso. E ele fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele fala assim, ó, se você for verdadeiramente transformada, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus, lembra? Caminho nosso, caminho de Deus. Quando eu mudo a minha mentalidade para Deus trabalhar, agora eu começo a andar segundo a vontade dele, e eu começo a experimentar aquilo que é bom, o que é perfeito e agradável, porque as minhas decisões deram errado. E eu preciso falar, cara, até agora só deu errado. Eu preciso submeter à vontade de Deus, porque Deus sabe quem eu sou. Ele me viu no ventre da minha mãe, então Ele pode mudar a minha história. Então eu vou andar segundo a sua vontade. E eu vou quebrar isso na minha mente. Quarto ponto, perseverança. Romanos 5:4. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou, confiou. Olha só, Deus derramou o seu amor em nossos corações, porque nós temos agora perseverança. Perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Deus, ou pessoas, Deus só dá responsabilidades ou confia em pessoas que são perseverantes. Nem lugar nenhum na sua vida, seja empresa, seja escola, ninguém vai confiar na sua mão se você não for alguém perseverante de confiança. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, cara, esse bicho aí eu vou testar ele um tempo, para ver se ele é ponta firme. Eu não vou dar para ele uma responsabilidade, porque vai que eu dou para ele, ele não vai cumprir, vai que eu dou, ele vai embora. Então no mundo é assim, e no reino é a mesma coisa. Deus fala assim, cara, persevera, que a sua perseverança vai produzir em você um caráter aprovado, e você tendo um caráter aprovado, você vai ser alguém de confiança. Perseverança. E o quinto e último ponto, Deus pede esforço. Mateus 12:2 fala assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Força. Sabe o que é força? Homens fortes, mulheres fortes que perseveram. Força, nós temos que perseverar, sermos fortes. Nós não podemos nos acostumar com as coisas erradas, nós não podemos nos acostumar com coisas quebradas. Eu passei por isso e ainda passo. Tem coisas que eu vejo na minha casa e digo, cara, isso não pode estar assim ainda, sabe, me dá uma indignação, não pode estar assim ainda, porque a gente tem muita demanda no dia a dia, mas a gente não pode se acostumar com aquilo que está quebrado, sabe. Você tem que olhar para a sua vida e perceber que existem coisas em você quebradas, e você não pode se acostumar com o que está quebrado.
exige de você esforço. Você só pode ser curado se enfrentar a sua dor. Tem momentos, cara, que vai doer, mas você precisa perseverar, cara. Você precisa ser forte. Estão dizendo aí que a geração de agora é geração fraca, irmãos. Se eu fosse dessa geração e dissessem para mim assim, ó, a tua geração é fraca, eu falei, não, eu não vou ser fraco. Se alguém me acusasse de ser fraco e covarde na minha geração, eu falei, não, irmãos, pode ser todo mundo, eu não sou fraco, não sou covarde, eu vou agir diferente. Que pior coisa para um homem é alguém chamar você de covarde, irmãos. O cara que é chamado de covarde, irmãos, ele não fala nada, irmão. O homem tem que ter, eu digo, o homem tem que ter um instinto, mano. Não, covarde eu não sou. Não, covarde, você pode, não, covarde eu não sou. Eu sou homem, eu sou um cara que vai enfrentar a minha dor, eu vou para cima. E tem dias, cara, que a gente vai no esforço mesmo. É esforço, porque o corpo não quer, a mente não quer, mas eu falei, eu vou. Às vezes chamam na frente, lá no sacerdócio agora, de novo, segunda vez que eu vou nesse sacerdócio, irmãos. Tá louco, irmãos. Já fui a primeira vez, apanhei, parece um doido. Tô indo de novo agora na segunda turma. Chamei um monte para ir comigo, né? Vamos lá apanhar comigo, ninguém quis ir, né? Se fosse para comer uma pizza, queria ir, né? Mas para apanhar comigo, ninguém, só foi 2. Mas lá, na nossa turma de sacerdócio, tem 100 e poucos homens, irmãos. E a gente apanhou da mulher, a gente apanhou de uma mulher semana passada, irmãos. A pastora Rose Cruz bastando os homens. 100 e poucos homens apanhando de uma mulher, irmãos. Se vocês ouvissem o que ela falou, meu Deus do céu. E no final tinha homens do chão chorando porque uma mulher bateu na gente. Mas a gente levantou, a gente caiu no chão, mas levantou. Porque quem nos levanta não é um homem, quem nos levanta é o Senhor. O Deus que derruba é o Deus que levanta. Deus que põe no chão é o Deus que levanta. Os humilhados serão exaltados. Aquele, pois, que se humilhar perante a mão poderosa do Senhor, será o quê? Exaltado perante o Senhor. Então tem momentos que vai ser esforço, sabe? Eu falei arrependimento, dependência, mentalidade, perseverança e esforço. O reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 é um dos textos mais loucos que eu acho para a minha vida. É o texto que eu mais uso para mim. Fala assim, ó, Romanos 5,8 ao 10. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Presta atenção. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Olha só. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos, tem versões que falam, ainda pecadores. Pode continuar. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, quando você nem pensava em conhecer Jesus ainda, quando você era um inimigo sem saber ainda, pois quando ainda éramos inimigos de Deus, sem você conhecer o seu pecado, sem você nascer, quando você nasceu, já nasceu com pecado, quando você era um inimigo de Deus, você já foi reconciliado com Ele por meio da morte do seu filho, porque há 2000 anos atrás você não tinha nem nascido ainda, e mesmo assim, você já era alguém que andava fora dos padrões do mundo de Deus, e lá atrás, em Gênesis 3, Deus já amou você. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você precisa entender isso, cara. Que Jesus Cristo já pagou um preço. Que toda a sua história, antes de você pensar em nascer, Túlio, já estava consumado, cara. Antes que você nascesse, Heloísa, Du, Lari, antes de você nascer, lá, sei lá quantos mil anos atrás, cara, quando você nem sabia que o mundo existiria, lá no Éden, no lugar das delícias, Deus já tinha salvo você. Quando o diabo pensou que venceria a luta, tirando o homem do caminho, e falou assim, não, você vai, por essa mulher que o pecado entrou, sairá um Salvador que vai pisar na sua cabeça. E sabe de uma coisa? Satanás já está vencido. O único trabalho que ele tem nesses dias é tentar tirar aqueles de ouvir a mensagem de Deus. Porque a palavra diz em Romanos que a fé vem pelo
e ouvir a palavra de... Então você só tem fé se você ouvir. Não fique pensando, não, eu vou na igreja, porque quanto menos você ouvir, menos fé você tem para continuar. E quanto menos fé você não é salvo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a esperança ou a certeza das coisas que se esperam. Nós estamos aqui porque nós esperamos a volta de Jesus. Nós esperamos o dia da nossa redenção. Talvez se amanhã Jesus voltar de forma visual, a gente vai ser salvo com Ele. Mas talvez se eu morrer amanhã, eu sei que eu vou ter um encontro com Jesus, eu vou ter esperança. Então nós vivemos pela fé, e a fé só vem pelo ouvir. Então, queridos, não deixe de ouvir, não deixe de buscar. Eu creio que você entendeu nessa noite. Nessa sala não existe ninguém melhor do que ninguém aqui dentro. Nesse lugar não tem, no reino de Deus, o maior é aquele que serve na porta. O maior, o pastor da casa, é aquele que limpa o banheiro. O maior é aquele que roça o quintal. Quer ser maior? Começa limpando o banheiro. E talvez o menor que serve no banheiro, que você não vê, é o maior. Que é o cara que serve o corpo e você não vê. Essa é a ideia do reino de Deus. Quando alguém se acha grande no reino, vai servir o menor. E quando o menor está lá trabalhando, é o mais honrado na casa. É assim a dinâmica do reino. Porque Deus morreu por todos, mas talvez só alguns vão escolher caminhar com Ele. Vamos ficar de pé, feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que apagasse a luz aqui na frente. Eu queria chamar o Isaac aqui na frente, minha esposa também, por gentileza. O Du também pode vir aqui, Cauã. Eu não sei se você, nessa noite, você quer dar um passo de fé. Sabe, nós vamos ceiar daqui a pouco. Nós vamos ter um tempo da nossa ceia. E eu queria que você ficasse à vontade nessa noite. Isabela está aí? O cara no louvor, por gentileza. Luan também, Luan, por gentileza. Vocês podem vir aqui se posicionar para o louvor. Eu queria que você não se sentisse nessa noite constrangido.